Esta é a nossa sessão de estudo, a reunião 34 desse ano, né? E no texto introdutório, a inspiração nos recambiou para Renove-se. Renove-se é um livro de 2015 que a benfeitora supervisiona, mas o benfeitor espiritual é Marco Prisco. Marco Prisco é um pseudônimo do dirigente espiritual da reunião mediúnica da Mansão do Caminho. É o cara, né? Então, é o que dirige lá a atividade mediúnica, e ele tem alguns livros muito interessantes, principalmente um chamado Intercâmbio Mediúnico. Gosto muito dele. Tem uns 4 ou 5 livros nesta área. Marco Prisco, muito interessante. Nós tiramos o texto do livro. E a mensagem é: redescubra-se, já que estamos tratando da viagem interior. Há dias em que tudo parece conspirar contra a sua paz. Realizações em andamento imperam e tomam vulto, dando a impressão de que não irão adiante conforme antes se expandiam. Sensações estranhas tomam conta do seu corpo e as emoções disparatadas apresentam-se ameaçadoras. Concomitantemente, ocorrências banais avolumam-se e convertem-se em problemas de solução difícil. Há dias em que o seu humor, normalmente jovial, torna-se negativo e o estado d'alma expressa-se assinalado pelo desencanto. Nesses dias você pergunta-se qual é o sentido da existência, sentindo-se saturado, embora o conheça. Nessas ocasiões, o organismo ativo no trabalho e a ele acostumado nega-se a agir com a indispensável disposição para o serviço. A rotina, que é quase despercebida, faz-se-lhe tediosa e você deixa-se arrastar sem coragem nem alegria para as tarefas que sempre lhe proporcionaram prazer. Esse estado íntimo ressuma a amargura e você gostaria de alienar-se, de fugir dos deveres, como se essa fosse a melhor solução. Diante de tal fenômeno perturbador, o desânimo se lhe acerca e, à semelhança de uma ave negra, pousa sobre você e o envolve quase que totalmente. Em consequência, você se encontra pessimista e as lentes pelas quais observa o mundo estão escuras e dificultam a visibilidade. O que antes lhe proporcionava bem-estar e alegria, nessa circunstância, é desagradável. Você diz que ora e a prece não resolve a situação emocional. Será que tem saída? Esse estado da alma pode ser decorrente do estresse pela falta de oxigenação da alegria pelo cansaço. Talvez seja interferência espiritual negativa no árduo combate do processo evolutivo. Não se permita ceder-lhe espaço na mente, tampouco no sentimento. Evite a hora vazia que, em tais circunstâncias, faculta a telepatia deprimente e que procede de espíritos enfermos. Leia um livro edificante ou faça algo diferente do habitual, quebrando a rotina. Interrompa o período que se vai alongando nas suas paisagens íntimas e ore sinceramente, com emoção e certeza do divino amparo. Você possui tesouros valiosos que não tem sabido utilizar como seria de desejar. Ninguém transita no corpo sem vivenciar essas experiências afligentes. Na sua condição de humanidade, você está sujeito, como todos os demais, a sofrer essas situações danosas. Quando você sentir a sutil presença desses sintomas, muitas vezes resultado da psicosfera densa e doentia que você absorve, estimule-se e reaja. Você está na Terra para alcançar as estrelas. Toda a caminhada pelo vale terrestre está sujeita a injunções complexas e atormentadoras. Redescubra-se. Fixe o pensamento em Jesus e não se entregue a falsos repousos, a férias de futilidade, a passeios pelo país da fantasia. Altere o organograma de atividades e preserve a certeza de que não se encontra sós no empreendimento da autoiluminação.
Marco Prisco, a lição 37 desta obra maravilhosa, Renove-se. Professor, fique à vontade. Boa noite, pessoal, tudo bom? Beleza? Tudo jóia. Continuando então as nossas reflexões, né, sobre esse roteiro, vamos dizer assim, que Joana nos orienta sobre essa viagem interior. Nós terminamos semana passada no item 5º, uma proposta de realize a reflexão moral diária, e nós vimos que a própria mentora se baseia na orientação de Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, no item A, né, da questão 919. Então, continuando, o item 6º, ela propõe esse diálogo sincero conosco mesmo que nós deveríamos, nesses momentos de pausa, nesses momentos de reflexão, estabelecer, né? Assim como a gente para refletir moralmente como foi nosso dia, em função das nossas ações, em função do nosso sentimento, do nosso comportamento, ela sugere também que a gente utilize esse recurso para dialogar conosco mesmo, tentando estabelecer essa relação entre consciência e inconsciente, né? Mas Joana tem uma proposta interessante, porque ela diz que esse diálogo deve ser feito sem culpas. Então, o diálogo sincero, um diálogo daquele que está disposto, que quer encontrar-se a si mesmo, né? Que quer entrar em contato com a sombra, que quer entender um pouco mais de si, ele é um diálogo de descobertas, diz ela. É um diálogo de identificar e reconhecer que eu sou assim, que eu ainda estou assim, que eu tenho tudo isso em mim e que isso me constitui. Que eu tenho essas dificuldades emocionais, que eu tenho esses vícios, que eu tenho essas deficiências e que isso faz parte do pacote que eu herdei ao longo das decisões que eu mesmo tive desde o momento em que Deus me criou como um espírito, né? Então esse diálogo, que deve ser de descobertas e não de punição, é muito importante, porque existe uma possibilidade muito alta de nós irmos encontrando, iluminando esse aspecto sombrio em nós e nós começarmos a sentir culpa. Isso é muito comum, porque a gente começa a perceber que a gente não é todo aquele aspecto idealizado que nós suponhamos, né, que a gente pensava que a gente era. Então, nesse diálogo sincero, isso é muito bem trabalhado no ser consciente. Ela vai dizer assim: o ser consciente deve trabalhar-se sempre, e nós já abordamos isso, né? Partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica. A minha realidade é essa. Eu me identifico, me percebo e é o que eu sou, né? E eu não vou virar anjo e santo do dia para a noite, né? A menos que eu queira reprimir tudo isso e mascarar que eu já não tenho mais tudo isso, né? O que não é transformação moral nenhuma. Partindo então do ponto inicial da nossa realidade, aceitando-se como é. Por isso que o diálogo tem que ser de identificação, descobertas, aceitação disso. No entanto, uma aceitação dinâmica, que ao mesmo tempo em que eu compreendo que isso me compõe, eu me esforço para ser melhor. Eu me esforço por dominar. Eu tento domar, como diz Allan Kardec, todo esse conteúdo sombrio. Então, aceitando-se como é, mas também aprimorando-se sem cessar. Porque senão eu entro em um mecanismo de racionalização. Ah, eu sou isso mesmo, então azar. A minha agressividade é isso aí, eu sou agressivo e é assim. Não, não é assim, né? Agora que a gente encontrou com esse lado nosso, a gente tem que exercitar, relacionar-se, cultivar esse aspecto da sombra. E que caminho a gente vai tomar para isso? Cada um que vai trilhar esse caminho, né? Não tem receita para isso. Somente consegue essa lucidez aquele que se autoanalise, disposto, então aí o diálogo sincero,
a encontrar-se sem máscara, e aí já é um trabalho difícil, a gente ter que abandonar essa máscara, sem deterioração, ou seja, eu enxergo esse conteúdo sombrio, mas eu dou uma maquiadinha, né? Eu dou uma pintadinha ali, faço uma coisinha bonita no monstrinho para ficar menos monstrinho, o ego fica mais feliz, né? Então, sem deteriorar, é o que eu sou, é o que eu sinto, é o que eu senti, e essa inveja está dentro de mim, mas que bom que está mais consciente, que bom que está mais consciente, isso é importante, né? Para isso, então diz ela, não se julga, apenas identifica, reconhece, descobre-se, né? Nem se acusa, nem se culpa, não dá para ter esses mecanismos aí de defesa, né? Apenas descobre-se. Então, sem julgamentos, sem justificativa, sem racionalização, não se acusa nem se culpa, apenas descobre-se. E aí ela vai dizer que esse é um problema muito grande quando a gente se relaciona com o aspecto sombrio, que é o sentimento de culpa envolvido nas nossas ações. E ela vai afirmar então que a culpa é um gigante destrutivo da alma. Que muitas vezes, se nós não tivermos condições de se relacionar com esse sentimento, ele pode bloquear os mais brilhantes planejamentos reencarnatórios. E a pessoa fica presa num sentimento de culpa e se martiriza e perde a conexão maior com o sentido da vida e às vezes se perde na própria existência, levando a uma acusação de si mesmo, a uma punição de si mesmo, a sentimentos de tristeza, de depressão e talvez até mesmo suicídio. Então é importante fazer um parênteses para nós entendermos nessa reflexão moral diária como que a culpa se exterioriza em nós, perfeito? Se nós lembrarmos que os complexos são acionados por núcleos de associação de ideias, então é uma descarga emocional violenta, né? Uma coisa vai levando a outra, puxando a outra e vem tudo isso. E vem junto o medo, e vem junto a culpa, e vem junto a vergonha, e vem junto um monte de coisa que pode paralisar o processo. E aí eu fico nisso aqui, me culpando e desperdiço as oportunidades de crescer e de me aprimorar. Por isso é importante refletir sobre isso, né? Há outros gigantes destrutivos da alma, a culpa é um deles, né? E o que é culpa? Se a gente pudesse definir, né? O que é culpa? Então, lembrando que nessa reflexão, nessa análise, é muito comum que surja esse sentimento. E aí a gente tem que parar e fazer isso aqui que a benfeitora vai propor, né? Essa análise, essa reflexão da culpa, para a gente poder adiantar esse processo, para a gente poder não paralisar numa culpa que prejudica, que atrapalha o progresso. Então, culpa é um sentimento que leva a pessoa a se considerar responsável por um acontecimento ou por uma situação que ela considera negativa ou errada. E eu acho essa definição ótima, ela é bem simples, clara de nós entendermos. Psicologicamente a gente poderia dizer a culpa é o ego que pune a si mesmo, é o ego que se pune, né? Porque se eu me considero responsável por um acontecimento ou uma situação, o ego já passou por ali, né? O ego já processou esse aspecto, faz parte da consciência, né? Então o ego que se pune. E aí, baseado nisso, o que vocês acham? A culpa é boa ou é ruim? É bom ter culpa ou é ruim ter culpa? É bom se considerar responsável por um acontecimento que nós consideramos negativo ou errado? Por isso Joana de Ângeles vai dizer que é maravilhoso sentir culpa, porque é um grande progresso do espírito, porque há espíritos que ainda não sentem culpa, ou seja, ainda estão adormecidos para as leis divinas e transgridem a lei e sua consciência ainda não acusa que aquilo é uma transgressão. Às vezes se acham até que estão no direito, que estão cobertos de razão.
Imaginemos uma pessoa que sai de casa e que rouba um tênis de alguém e que nesse processo mata alguém. E ele vai para casa e ele não se sente culpado por nada disso. E no outro dia ele vai sair, vai roubar outra pessoa e se precisar matar mais alguém, ele vai matar. E às vezes você pode conversar com essa pessoa e ela vai te dizer isso. Ela vai dizer assim, não, mas eu precisava, eu queria, para mim não tem problema nenhum matar. Mato mais um, se precisar mais outro, não tem problema nenhum. Ele não sente culpa ainda. Ele está num nível de consciência que ele acredita ainda numa ilusão que está correto, mesmo transgredindo uma lei divina. No momento que ele entender que transgrediu, opa, vem tudo, com juros e correções monetárias, que já fica tudo arquivadinho ali, fica registrado, né, no nosso histórico das nossas ações. Assim como quando você vai a alguns locais de pessoas, quando a Igle trabalhava muito com jovens, né, em presídio, e você conversava às vezes com as pessoas, o Vanim mesmo fez esse trabalho, e aí eles diziam assim, eu matei e quando eu sair daqui eu vou terminar de matar o resto da família. Então são pessoas que ainda não têm esse sentimento de que aquilo que foi feito é errado ou é negativo, perfeito? Então, quando nós sentimos culpa, significa que já há algo dentro de nós, um sinalizador, que já nos informa, como uma luzinha piscando, de que aquele comportamento talvez tenha sido inadequado. E isso é bom. Significa um aprimoramento do entendimento das leis divinas. Porque toda vez que nós transgredimos a lei, isso é acionado dentro de nós. Nós não temos as leis divinas registradas em nós, todas, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nesse símbolo de que tudo está em nós. Então, se você transgride uma lei divina, você sabe que você está transgredindo. Seu inconsciente sabe, seu self registra isso. Por mais que o ego ainda não perceba que isso foi uma transgressão. Mas quando essa consciência adquirir um nível de consciência para entender que isso é uma transgressão, vem o sentimento de culpa e naturalmente vou ter que dar conta de tudo isso que eu fiz. Perfeito? Posso passar 40 existências, 100 existências, sei lá quantas existências transgredindo a lei achando que eu estou certo. Quando cair a ficha, como diz Joana de Ângeles, quando houver o nível de consciência, esse ganho de consciência para entender que eu transgredi a lei, tudo isso que eu fiz vem para com que eu possa trabalhar aí o processo de reparação, como diz Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Perfeito? E aí tem que reparar, gente. Reparar significa devolver com o bem todo o mal que eu fiz. Então você imagine que loucura isso, de você ter que planejar uma existência com sabe-se lá quantas pessoas que eu já fiz isso, e em que situações, e eu vou ter que devolver as coisas, no sentido de repor aquilo que eu tirei, aquilo que eu transgredi, para essas pessoas. Então imagina eu lá como um gerente político, que estou desviando um dinheirinho que vai construir um posto de saúde para tal lugar. E aí eu embolso esse dinheiro e o posto de saúde não sai. Ou fica só na carcaça, como é muito comum. Porque aí depois eu vou justificar e vou usar aqui, essa brecha aqui, eu sou muito inteligente, tenho excelentes advogados que também pensam como eu e que se pagando bem, tudo bem. Porque o desenvolvimento moral é do espírito, independe do que é. Né? E aí pensa, aquela pessoa queria se beneficiar daquele posto de saúde naquela região. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Imagina quantas pessoas seriam beneficiadas. E imagine aquela criança que vai desencarnar porque talvez não teve acesso àquele posto de saúde. Vai para onde essa conta? E Kardec diz que nós só teremos paz consciencial quando a gente reparar
a todos os envolvidos. Então, Haroldo tem uma frase que eu acho espetacular. Ele diz assim, ó: se o político, ou se o transgressor, ou se quem quer que seja, soubesse o que ele está plantando para a sua vida futura, ele não faria. Por isso que Kardec vai dizer que o lançamento de O Livro dos Espíritos modifica a vida do ser, porque dá a entender a vida futura. Não tem mais jeitinho na lei divina, tem jeitinho na lei humana, ainda com muitas deficiências ético-morais, porque fruto das nossas deficiências ético-morais. Mas para a lei divina, não tem jeitinho. Não sei como se diz aí no direito, eu vou usar essa brechinha aqui que dá 10 interpretações. Lá não tem brechinha. Então a gente vai ter que tirar a satisfação com a inteligência suprema, né? Com essa lei perfeita e absoluta que rege tudo. E isso é muito interessante, porque isso alivia o nosso coração, isso nos consola, porque quando você vê pessoas que são comprovadamente criminosas, são pessoas que têm comprovadamente a sua punição e usam de recursos e subterfúgios para com que a lei não as atinja e não alcance, e desencarnam rindo da cara dos outros, parece que está tudo errado, né? E aí o Espiritismo vem dizer, não, porque as reencarnações são solidárias entre si, e aquilo que a lei humana não alcançou, a lei divina atua. Isso traz paz, isso traz muita paz, e principalmente nos traz o não se preocupar tanto com as ações do que as pessoas fazem. Eu sou responsável pelo que eu faço, que não seja eu esse que estou ali assinando o negocinho para desviar o dinheiro, que não seja eu fazendo essa encrenca. Agora, quem fizer, a cada um segundo as suas obras, Jesus já nos ensinou, né? Então isso é importante. Então nós podemos transgredir a lei de maneira individual, de uma maneira mais ampla, mas ainda menor, familiar, de uma maneira mais ampla, mas ainda menor, social, e de uma maneira coletiva muito mais ampla, uma sociedade inteira, uma cultura inteira, né? E aí, coletivamente, nós vamos tendo que reparar, coletivamente nós vamos tendo que expiar, e aí as expiações ou os reparos, tanto individuais como coletivos, né? Como é o nome do Espírito que fala das expiações coletivas lá em a Gênese? Maravilhoso, ela tem uma mensagem bonita sobre as expiações coletivas e ela vai dizer isso. A gente pode transgredir de forma individual, familiar, coletiva. No final ela assina, não me lembro o nome desse Espírito. Então, não é na Gênese? Será que eu confundi? Depois eu vejo certinho de que é. Então, essa culpa é ótima, porque ela é um sinalizador que infringimos algo em nossa consciência. E esse algo é a lei divina, né? Essa lei divina que está registrada na nossa consciência. E é como se um sinalizador interno avisasse para nós, opa, temos que redirecionar as condutas. Não é por aí, não é esse caminho não. Só que nós podemos ter algumas posturas psicológicas em relação à culpa. Se sentir-se culpado é um progresso, eu também posso utilizar desse sentimento de maneira inadequada, ainda psicologicamente infantil. Então, Joana de Ângeles vai dizer que perante o sentimento da culpa, nós podemos agir de uma maneira mais madura psicologicamente ou de uma maneira mais infantil psicologicamente. Se eu agir de uma maneira mais infantil, é provável que eu não utilize os benefícios do sentimento da culpa para o meu progresso, que eu adoeça e que eu fique numa coisa ali que não leva a nada a lugar nenhum, que eu fico me punindo, me julgando, me condenando, e isso atrapalha o meu desenvolvimento. Então a ideia é que nós entendamos um pouquinho as posturas psicológicas frente à culpa,
quem quiser estudar mais sobre isso, Conflitos Existenciais, é uma obra bem interessante para a gente ler, né? Eu acho que se colocar aí no Google aí, então é Obras Póstumas. É Expiações Coletivas. Então não é a Gênese, é Obras Póstumas. Eu me confundi. E o Espírito é quem no final? O Espírito é... Tem, mas acho que esse, Mari, é um texto que está à parte ali do Livro dos Espíritos. Eu achava que era... Tem expiação. Mas vamos ver quem é que assina. Eu não me recordo, mas é muito legal da gente ler também essa parte. Vamos localizar aí qual que é. Clélie Duplantier. Isso aí, é essa a mensagem. Essa mesmo. Obras Póstumas, o Espírito Duplantier. Muito legal. O Raul, inclusive, tem uma palestra sobre expiações coletivas que ele trabalha esse texto aí. Então, Obras Póstumas, referência a expiações coletivas. Então, nós temos duas posturas psicológicas perante a culpa. Uma primeira postura, que Joana de Ângeles vai chamar de culpa patológica, e essa é péssima para nós, que estamos no processo de autodescobrimento, porque ela vai atrapalhar isso, né? E uma culpa que é terapêutica. Joana de Ângeles vai dizer que a gente pode utilizar-se do sentimento da culpa para tratar-se e crescer, por isso ela chama de terapêutica. Vamos primeiro falar da culpa patológica, depois a gente vai para a terapêutica. Então, a culpa patológica, a gente pode ter duas posturas que sinalizam uma atitude de quem tem culpa e patologicamente trabalha esse sentimento. A primeira é, bom, eu matei. Ah, mas vá, nem é tão grave assim. O que é matar alguém? Não é nada. Né? Ah, o que é roubar um tênis de alguém? Não é nada. Ah, o que é roubar R$10 aqui da mesa? Não é nada. Todo mundo rouba tanto, muito mais. Não é nada. Então, eu sei que eu fiz algo errado, porque eu sinto culpa. Já tem esse sinalizador. Entretanto, eu tenho uma postura de simplificação do ato infeliz. Eu meio que justifico, tá entendendo? Eu uso um mecanismo de defesa e de racionalização. Ah, mas também não é tão grave assim que eu fiz. Não é para tanto. Né? Então, essa postura de simplificação psicológica diminui a gravidade do ato com desculpismos. Isso é muito perigoso. Porque, segundo Joana de Ângeles, vai favorecer que eu faça de novo. Então, eu não aprendi nada. Então ela vai dizer que o desculpismo diminui a gravidade daquele ato. Então, diminui a gravidade com desculpismos perigosos. Com isso, ao invés de eu me responsabilizar pelo que eu fiz, eu gero irresponsabilidade. Perda de discernimento daquilo que é ético, daquilo que é importante, justificando o meu comportamento não ético. Nós somos assim, gente. Nós somos assim. A gente justifica os erros. O ego olha para o aspecto sombrio, aquela sombra, o ego ilumina um pouquinho a sombra, a gente vê um dos nossos pitbulls, e aí o que a gente vai querer fazer? A gente vai querer justificar e diminuir a gravidade daquilo que a gente viu, criando inúmeros mecanismos para isso. Então isso é sério, porque faz a gente perder discernimento daquilo que é ético, especialmente para o comportamento, cria insensibilidade. Bom, se não é tão grave, eu posso fazer de novo, você nem sofre tanto assim. Eu não fico tão solidário com as pessoas, eu começo a ser mais egoísta, e isso leva a um sentimento de reincidência. Já que não é tão grave, todo mundo faz, dá para fazer de novo. Isso é ruim, concordam? É uma postura psicológica patológica. Bom, mas isso é um extremo. Ah, não é nada. E o outro extremo é o quê? É achar que não tem mais solução. O que eu fiz é tão pecaminoso que eu vou arder no mármore do inferno o resto da minha vida. Então olha que interessante a psique polarizada, né? Ou eu estou no 8
eu estou no 80, eu estou neurotizado, estou cindido. O caminho do meio é sempre o ideal nessa proposta. Então a segunda postura psicológica infantil, patológica, já que uma é de simplificação, a outra é de hipervalorização do ato infeliz. E aí então agora eu não consigo mais ter sossego, eu não consigo mais ter paz, porque eu fico me punindo, aquilo que eu fiz foi tão grave, que aquilo não sai da minha cabeça. Eu fico revivendo toda hora, todo momento, eu só penso naquilo. E aí isso vai nos causar a reviver o ato incessantemente. Joana vai dizer que isso leva a tormentos desnecessários e principalmente leva a um outro sentimento que é o remorso, né? Que também é péssimo no processo, porque aí a gente não consegue sair disso. E aí pode ser que qualquer pessoa tente nos ajudar e diga, mas veja, Wagner, tem a possibilidade, veja dessa maneira, e a gente está tão acionado por todos esses complexos, por todas essas coisas, por essa lente que a gente está usando, que a gente acha que não tem mais solução. E eu fico me culpando nisso e perco as possibilidades de até perceber coisas que a vida me oferece para progredir, para crescer, para auxiliar as pessoas, perfeito? Então são duas posturas aí de 8 a 80, posturas neurotizadas e que indicam uma atitude patológica. Eu particularmente me identifico com as duas, né? Tenho posturas de simplificação, mas para quê? Tanto vendaval, nem é tanto assim. E tenho posturas de, ai meu Deus, e agora? Como é que eu vou sair disso aqui? Né? E é natural. E aí vemos então um outro aspecto da culpa, que é a culpa terapêutica, né? E aí ela vai dizer assim, há porém uma culpa saudável. Opa, essa é que nos interessa. Sentir culpa, mas ainda ser saudável, estar saudável, né? Há uma culpa saudável que deve acompanhar os atos humanos. Opa, então ela já está dizendo que nós somos humanos, nós vamos transgredir a lei. Ok, tá bom, pessoal? Nós vamos transgredir. Nós temos é que ter uma postura de como reagir a essa transgressão que nós fizemos. Por isso que Jesus dizia, vocês todos vão transgredir, já transgrediram. Atire a primeira pedra quem nunca transgrediu e quem nunca vai transgredir. Então nós somos ainda, como diz o Espírito em um livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós somos um local, mundo de provas e expiações, que é cárcere, que é prisão, que é hospício, que é toda aquela coisa que vai todo mundo que a sociedade não quer, né? Aquilo que tudo é rejeitado, então vem para o mundo de provas e expiações. Nós somos isso aí. Esta culpa, então, deve acompanhar os atos humanos quando estes não correspondem aos padrões do equilíbrio e da ética, transgressão da lei divina. Esse sentimento, porém, deve ser encarado com um sentimento, um sentido de responsabilidade. E aí a gente começa a ter a palavrinha mágica aqui para a culpa terapêutica. Enquanto eu não me responsabilizar, eu fico numa culpa patológica. A culpa terapêutica para Joana de Ângeles só inicia quando o indivíduo se responsabiliza. Eu fiz e reconheço que eu fiz. Enquanto eu estou mascarando, justificando e fazendo qualquer outra coisa para achar alguma maneira de justificar aquilo, eu estou em algum daqueles movimentos patológicos, ou de simplificação ou de hipervalorização, né? Então essa responsabilidade ela tem que estar acompanhada desse processo. E aí o espírito saudável para Joana de Ângeles, ele vai ter uma postura psicológica de transgredir, eu fiz isso está na minha sombra, eu sou isso e por isso eu agi assim. Agora o meu trabalho é cultivar esse sentimento, entender o que fez eu agir dessa maneira, cultivar esse relacionamento com esses demôniozinhos que estão vindo da sombra,
para com que eu tenha mais consciência disso que me compõe, e tendo mais consciência disso que me compõe, estar mais atento para as próximas situações que vão vir. Porque o objetivo da responsabilização é amadurecimento da consciência. E aí eu consigo, nas próximas situações que a vida me oferecer, talvez não reincidir. Porque não dá para ter certeza. Se a gente só se esforçar para, já está ótimo. E pode ser que mesmo assim a gente ainda reincida. Não dá para saber. Não dá para saber o que tem esse volume sombrio aí em cada um de nós, né? Então a consciência de culpa torna-se tortura para o emocional, quando a gente está nessa culpa patológica. Porque ou eu justifico e não cresço com isso, e posso reincidir e não entendo noção do que é certo, do que é errado, de ético. Ou porque eu posso hipervalorizar e ficar me martirizando e não sair desse processo e adoecendo também. Então isso gera tormentos que poderiam ser evitados se outros processos houvessem sido elaborados para facultar a reparação do erro. Então aí ela já dá a noção de que só vamos nos livrar do problema no sentido de consciência tranquila quando houver a reparação. Mas isso não é Joana quem diz, ela só cita Allan Kardec em O Céu e o Inferno. Allan Kardec nos traz toda essa noção, né? Por isso mesmo, ao invés do pecado ou culpa, porque essa noção do pecado, gente, é terrível para o processo de crescimento, porque nos leva a essa culpa aí de hipervalorização do que fez, que nunca mais tem salvação. E leva a gente para uma postura mascarada. Porque, se eu digo assim, sexo é pecaminoso, o que eu vou querer fazer? Não, então eu não posso nunca fazer isso. E quando eu digo não posso, e isso é uma energia que pulsa em mim, eu estou reprimindo. E aí eu vou criar máscaras para dar vazão a essa energia de outra maneira. Das mais ardilosas possíveis. Das mais cruéis possíveis. Comigo mesmo. Achando que eu estou puro, porque eu não faço sexo, mas o sexo se manifestando em toda a minha vida por meio da minha sombra, nos meus relacionamentos, nas minhas afetividades, na maneira como eu me relaciono com todo mundo. Ou mesmo consumando o ato, como a gente vê aí, e Joana de Ângeles é clara quando ela trabalha a questão da pederastia. Principalmente em ambientes religiosos. Né? Então, não dá para fazer isso. É muito melhor se eu entendesse isso, eu olho para esse conteúdo, vem esse desejo sexual e eu entendendo que isso é meu e o que aciona, me esforço por domar esse pitbull, porque tem coisas que não dá para dar vazão à sombra. E aí a ideia é, nesse relacionamento e nesse cultivo, a gente direcionar essa energia para outro aspecto mais produtivo. Então o Gelson nos deu um exemplo brilhante quando a gente fez o encontro em Curitiba. E ele disse assim, que muitas vezes, isso numa situação clínica que ele expôs, né? Ele disse que era um professor universitário e esse professor tinha um desejo sexual pelos adolescentes que eram seus alunos. E esse desejo sexual era muito evidente. E ele tinha consciência disso. Mas ele também tinha consciência de que isso não poderia acontecer. E aí então, nesse processo de cultivo, se criou um mecanismo de sublimação. Então ele se utilizava de toda essa energia sexual e ele usava isso então para auxiliar no conhecimento dos alunos. Ele estimulava os alunos para produção, para crescimento, orientava o que devia estudar, estava sempre perto dos alunos, mas conseguindo direcionar isso para um aspecto positivo, né? Do que dar a vazão para esse conteúdo, né? Isso é o que Joana de Ângeles vai chamar de sublimação. Quando a gente utiliza esse potencial, que muitas vezes é deletério se a gente dá vazão a ele,
para uma outra finalidade que é mais sublime, que eticamente corresponde ao que é prescrito, vamos pensar assim, o que está na lei divina, né? Então, por isso mesmo, ao invés do pecado ou culpa, porque esse professor poderia ficar nessa culpa, meu Deus, eu tenho desejo sexual pelos meus alunos, muitos deles menor de idade, e aí então agora eu não vou mais, vou abandonar meu trabalho, não quero mais fazer isso, eu não sei como vencer isso, e eu entro num processo e perco a possibilidade de crescimento, né? Então, esse pecado, essa culpa, Joana de Ângeles diz que a gente tem que substituir pelo conceito de responsabilidade. Bom, eu tenho isso em mim, o que eu vou fazer disso? Eu vou dar vazão a isso? É uma escolha. Ou eu vou me esforçar para domar a má tendência e tentar direcionar isso de outra maneira, como diz a questão. Também é uma escolha. Essa escolha B é a porta estreita. Exige mais sacrifício, exige mais vontade. A porta A é a mais fácil, que é dar vazão, porque é o instinto falando mais alto do que o cérebro do neocórtex, né? É o reptiliano e o límbico agindo mais do que o neocórtex. Então, essa primeira abordagem que Joana nos propõe de responsabilização significa assumir que nós fizemos aquilo. E quando a gente assume que fez, o passo seguinte é entender nesse processo de cultivo com a sombra esses animaizinhos todos que estão aqui, esses vícios, vamos dizer assim, essas más tendências, como diz Kardec. Entender que isso me compõe. E se respeitar no sentido de que transgredi, fiz, isso é responsabilização, mas aprendi. E vou me esforçar para não reincidir. Essa é a postura. Essa é a culpa terapêutica. Então, a partir dessa experiência que eu vivi, que eu fiz o que fiz porque é o que eu sou, como eu posso extrair daí algo bom no sentido de aprender e evitar que eu faça novamente? Essa é a ideia. E aí a gente se auto-perdoa. A gente tira o peso. Tira o peso. E aí, querendo devolver à vida o que transgrediu, a vida cria os mecanismos para isso. Não necessariamente com a mesma pessoa. Porque às vezes a gente até vai pedir desculpas e a pessoa às vezes não quer saber, não nos desculpa. Mas a gente pode devolver isso de outra maneira. Então, qual foi a possibilidade que esse self criou para com que esse espírito, então, vislumbrasse uma consciência tranquila em relação a isso, né? Ela adotou um primeiro filho, foi uma primeira forma, mas ela percebeu que isso não era ainda uma maneira que trazia paz à consciência. E ela se dedicou a criar uma instituição, isso em Curitiba, em que ela acolhia crianças pequenininhas de famílias que precisavam trabalhar e não tinham de deixar seus filhos porque não tinham vaga, seja na creche ou em qualquer local. Isso começou pequenininho, foi se expandindo e no final ela acolhia mais de 100 crianças dia, que ela era mãe de todas e se dedicava a elas com custos reduzidíssimos ou mesmo gratuitos para grande parte da família. É um caminho que esse espírito encontrou. No final, você percebia, no final do processo, você percebia que aquele aspecto do abortamento já não tinha o mesmo peso que tinha lá no início. Era uma coisa mais suave, ainda não resolvido completamente. Porque talvez para zerar essa transgressão que essa consciência acusa, vai acontecer quando acolher esse próprio filho novamente. Não sei, é uma possibilidade, né? Ou talvez por outro mecanismo que a justiça vai trazendo, ou um processo ainda de auto-amor, de auto-perdão, da pessoa... Isso aí. Então veja como os caminhos são amplos, não existe regra. O que a gente tem que entender é que nós temos que partir para uma expressão de entendo o que eu fiz, agi porque eu tinha as minhas razões, mas eu entendo que hoje eu não sou mais aquela pessoa.
Hoje eu tenho um outro conhecimento, entendo até de algumas coisas que me compõem que eu não entendia, e agora vou me esforçar para não fazer novamente. E isso, para o Joana de Ângeles, nos dá a expressão do alto amor, do alto perdão. E aí, quando a gente se perdoa, a consciência se tranquiliza. Mas para essa expressão do alto perdão surgir, tem que ter reparado aqui com a lei mesmo, porque senão não vem esse sentimento, né? Por isso que ela vai dizer aqui, ó, um convite ao alto perdão, e não só a si, mas ao perdão de todos, porque você tem que entender que da mesma forma que você transgrediu, caiu, está se recuperando, o seu amigo ou o seu inimigo, o parceiro que está aí na sociedade, vai transgredir a lei contra você. E que não seja você a ficar chateadinho, magoadinho com a pessoa. E sim que seja você o que entende e respeita a pessoa, inclusive de agir como quiser. E aí o Divaldo dá uma aula brilhante disso. Ele diz assim, que é uma aula que Joana deu para ele, né? Se alguém te entrega um presente e você não aceita, para quem fica o presente? Joana pediu para Divaldo. E ele diz, para quem quis me entregar, porque ele estava brabo com uma coisa que tinha acontecido, né? E aí Joana de Ângeles se aproxima e diz assim, Divaldo, se alguém quer te dar um presente e você se recusa a aceitar, para quem fica esse presente? E aí ele diz, para quem queria me entregar. Ele falou, pois então, deixa a agressividade para quem queria te entregar. Não aceite esse presente. Gente, é simples assim. Mas isso é uma postura psicológica madura, de um ego que já está largando um pouquinho as vaidades, que já está assim, né, não se achando a última bolachinha, né? Isso é uma postura de saúde psicológica, né? Respeitando inclusive o direito que você tem de me agredir se você quiser. Muito bem, então o processo é esse: reconhecer o erro, reconhecer o mal que causou a si próprio. Veja só, porque transgredir a lei é um grande mal a si mesmo. Antes de ser um mal ao outro, também é um mal ao outro, mas é um grande mal a si mesmo. E também reconhecer que transgrediu a lei causando mal a outra pessoa. Esse é o primeiro passo para a cura da culpa patológica, porque isso significa reconhecimento, é o início da cura terapêutica, da culpa terapêutica, né? Depois disso, lidar com as consequências das minhas escolhas. Não tem jeito, eu fiz e vai ter consequência. Como diz Joana, bem-vinda à vida adulta. Que só a criança, né, que não vai lidar com as consequências, né? Então, a vida adulta é isso. Tem consequências, tem responsabilidades. E aí, como a gente não quer lidar com as consequências, a gente fica naquela culpa patológica, mascarando, diminuindo a importância, aquele negócio, né? Qualquer omissão é refugiar-se em uma atitude imatura, estágio do ego infantil e sem perspectivas de desenvolvimento. Então, tem que se responsabilizar. Eu fiz mesmo isso, né? Assumir a responsabilidade não é um ato de humilhação. Senão eu fico naquela exacerbação do processo e me culpando e me auto-julgando e não saio daquilo, hipervalorizando o que eu fiz. Não, é reconhecer. Então, assumir a responsabilidade não é um ato de humilhação, mas sim de humildade e crescimento. Não é assim, que horror, olha o que você fez, você não vale nada. Não é essa humilhação, é humildade. Reconhecimento das minhas deficiências que me fizeram agir como eu agi. É um ato de humildade. Feito? É atitude, portanto, nobre, porque a humildade é ter muita nobreza, ligada à conexão com o self. Aí o eixozinho que você comentou, beleza? Conseguimos entender um pouco dessa culpa terapêutica aí? O mais interessante é que se você ler autores que não são espíritas, por exemplo, James Hollis, que é um grande autor e estudioso das obras de
Carl Gustav Jung, você vai ver que quando Hollis trabalha a questão da culpa, parece que você está lendo Joana de Ângeles. E ele diz assim, ó, nos Pantanais da Alma: parte do legítimo desenvolvimento do indivíduo é o reconhecimento adequado da culpa. Reconhecimento adequado. O que significa a aceitação da responsabilidade pelas consequências da própria escolha, por mais inconsciente que ela tenha sido na ocasião. Por mais complexada, e a sombra atuou, a revelia, por mais que eu não tenha consciência daquilo que eu fiz, mas reconhecer é o primeiro passo. E aceitar agora as consequências. Bem-vindo à vida adulta, como a gente diz. E aí olha o que ele diz: a culpa deve se transformar em responsabilidade assumida e dessa evoluir para o auto-perdão. É um processo. Só que não tem como eu me auto-perdoar se eu nem ainda assumir que eu fiz, se eu ainda estou lá omitindo, mascarando, minimizando a responsabilidade. É um processo. Então, a partir do momento em que eu percebi, olha as razões que me fizeram cometer esse abortamento. Isso traz em mim isso, eu sou isso aqui, eu tenho isso aqui, essa outra característica, um pouco do meu egoísmo, um pouco de querer pensar só em mim, e o que isso ia atrapalhar a minha vida, enfim, vem tudo isso. E agora é um diálogo, eu comigo mesmo. Sai muita coisa disso aqui, é o eixo, ego-self. Com isso a consciência se amplia, amadurece, ganha mais nível consciencial e me capacita a estar mais atento para as próximas situações. E a chance de eu reincidir é muito menor. Concordam? Essa é a ideia. Perfeito? E aí vem para o auto-perdão. O antídoto para a culpa é o auto-perdão. Mas só vai chegar nesse auto-perdão passando por esse processo antes. De aceitação, de conhecimento, de entendimento das deficiências. Todas as criaturas cometem erros. Isso aqui é confortante para nós. Alguns de natureza grave. No entanto, por maior que seja a gravidade, lembre que Jesus nos ensinou que o Pai é um Pai amoroso. Lembram da parábola do filho pródigo? Tanto que Joana de Ângeles diz que a parábola deveria se chamar a parábola do Pai misericordioso. Então o Pai é amoroso, o Pai é misericordioso. Por mais que o filho transgrida a lei, repetidas vezes, como os dois fizeram, ele acolhe a todos. O Pai se humilha em benefício do filho. Essa é a mensagem. Esse Deus que Jesus está trazendo é um Deus que até então a sociedade não conhecia. É uma nova concepção do Criador, que depois o Espiritismo vai ampliar nesse entendimento que Jesus abordou. Então, por pior que tenha sido, não há como eu ficar na exacerbação e achar que não tem solução. Entendem o que o Joana está dizendo? Por pior que seja o que você fez, tem solução. Então, isso nos livra daquela culpa de hipervalorização. E quando eu assumo a responsabilidade, me tira daquela postura patológica de minimizar o processo. Por isso que a gente consegue sair da culpa patológica e evoluir para a culpa terapêutica. Então, todos nós cometemos erros. E não importa a gravidade, alguns de natureza grave. No entanto, não tem por que desanimar na luta ou abandonar os compromissos de elevação moral. A gente continua. Torna-se necessário o exercício da compreensão da própria fraqueza. O que é isso? Exercício de compreensão da própria fraqueza. O que é isso? Senão reflexão moral diária, um espaço para a vida interior, um espaço para conectar-se com a sombra e conhecer as fraquezas. Então ela diz, olha só, torna-se necessário para sair daquela culpa patológica do 80, né? Tem 8 que minimiza, tem 80 que valoriza, hipervaloriza. Para sair daqui, basta você entender a própria condição humana. Nós somos assim.
E a gente vai errar e transgredir mais vezes, tá bom? Não foi a primeira, não será a última. Para que possa a criatura libertar-se, então, da dolorosa carga de punição aflitiva. E aí eu dou oportunidade a mim mesmo de crescimento interior, de reparação dos prejuízos. Eu vou tentar solucionar da melhor maneira as consequências que aquilo trouxe, me dispondo perante a vida para resolver. E quando eu quero, o céu quer, não é assim? Ajuda-te e o céu te ajudará. E aí a vida cria os mecanismos para com que tudo isso aconteça. Então isso é importante. Qual é a maneira que a gente sai dessa postura 80? Reconhecer que nós ainda somos frágeis, que nós somos imperfeitos, que nós falhamos, que nós erramos, mas que o mais importante é aprender com o erro. Errar é humano, é da condição humana, mas persistir no erro nos faz ficar na condição humana por mais tempo. E a gente quer ir para a condição angélica. Então a gente tem que aprender com esse erro e evitar reincidir isso. E aí a gente vai aprendendo um pouquinho nesse erro, um pouquinho naquele erro, um pouquinho naquele outro, e a consciência vai se ampliando, a gente vai melhorando. Humildade. Agora, se eu me coloco numa posição que eu não sou, um ego inflado, eu não me permito isso. Então essa visão ajuda ao amadurecimento moral, porque propicia clara visão da responsabilidade. Veja que o termo é esse, eu tenho que me responsabilizar pelo que eu fiz. E se eu me responsabilizo e identifico essas dificuldades em mim, isso me leva a cuidadosas reflexões antes de tomar atitudes agressivas ou negligentes, precipitadas ou contraditórias no futuro. Me melhora para o futuro. Eu me melhoro enquanto espírito. Bom, eu fiz isso, era o que eu tinha, aprendi, hoje eu não faço mais. Lembram do exemplo de Judas, que a gente trabalha tão bem? Gente, Judas traiu somente o Cristo. Quando ele desencarnou, ele estava onde? Na hipervalorização. Meu Deus, eu traí Jesus, eu traí Jesus. Não sai disso, nunca mais sai disso. Jesus sabia a gravidade disso aqui, dessa culpa patológica. Vai resgatar ele. Aliás, é o primeiro compromisso do Cristo no mundo espiritual. Termina o processo do desligamento na cruz, ele vai se encontrar com Judas, né? E vai dizer para Judas, vamos, levanta, porque não tem crime que não possa ser reparado. Agora, nesse processo de autoconhecimento, você ter uma atitude como essa é libertadora para você. E isso que significa o que Jesus dizia, seja o seu dizer sim, sim, não, não. É nesse sentido de ser autêntico, não mascarado. O que você quer, o que você não quer, você não quer. Então, expresse isso. Como as pessoas não têm esse trabalho individual, quando você for autêntica e dizer, não, eu não vou fazer, me desculpe, porque eu não posso, eu tenho outras coisas e não dá, se fosse outro momento daria. Vai tocar os meus complexos, não vai? E o que eu vou projetar em você? Nossa, que mal educada, ela foi grossa, você não tem noção do que ela me falou, o que custava fazer? Agora, aí que tem que estar o preparo do teu lado. O que eu retribuo é meu, não é teu. Entendeu? Então essa autenticidade, e o Divaldo trabalhou isso na palestra dele quando veio para Cascavel, que as pessoas não estão acostumadas com a autenticidade e confundem quem é autêntico com mal educado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se eu não posso, eu não posso. Se eu não quero ir e não estou afim, eu vou dizer, olha, não estou afim, me desculpa, não quero ir jantar na sua casa. Pode ser que em outro momento sim, não quero agora. Nossa, que grosso, convidei para vir comer na minha casa, não quis. Gente, não tem que levar para o pessoal. É isso que o Divaldo trabalhou. Mas a gente traz para o pessoal, porque toca nas feridas, toca nos complexos e a gente vai ficando nessa doideira. Bem, naturalmente, quando alguém se perdoa, se eu exercito o perdão a mim mesmo, eu desenvolvo o perdão para as outras pessoas. Assim como eu entendo que eu me permito errar, reconheço e aprendo com aquilo e me perdoo, eu também permito o meu irmão errar. E aí eu permito que as pessoas ajam como quiserem agir. Não cabe a mim interferir nisso.
Cabe a mim não aceitar o presente se for direcionado a mim. Essa é a postura. Gente, é muito simples essa ressignificação. Por isso que Joana de Ângeles vai dizer, para de ficar reclamando, não tem sentido para ficar reclamando. Como o Vanim lembrou antes aqui no início. Para de reclamar, você não é um coitadinho, você não é desprestigiado, né? Essa conscientização do gravame, opa, tomei consciência do que eu fiz, equipa os instrumentos morais da personalidade. Olha lá a consciência se fortalecendo nesse processo, para mantê-los vigilante, prevenindo de futuras flutuações. Olha lá, ó, evita a reincidência. Flutuações comportamentais e deslizes ético-morais. E está pintando o mesmo cenário. Já acende aqui a pulguinha, o alarme do que aconteceu e eu já tento conter. O esforço por tentar, já somos verdadeiros espíritas. Já está ótimo. Porque muitos ainda nem se esforçam porque nem conhecem que são. Né? Então só se esforça para conter a deficiência aquele que já contactou que aquilo lhe pertence, já está no processo de descobrimento. Né? Torna-se essencial, portanto, uma reavaliação da ocorrência, num exame sincero e honesto em torno do acontecimento, diluindo-o racionalmente e predispondo-se a dar-se uma nova oportunidade, de forma que supere a culpa e mantenha-se em estado de paz interior. E é assim que a gente tem que tentar trabalhar esses aspectos. Né? Tá claro até aqui, pessoal? Muito bem. Ela continua. Ninguém pode retornar e desfazer o que fez de mal. É verdade. Matou, matou. Roubou, roubou. Né? Não tem como. Já fez. Todavia, deve-se sempre seguir adiante no rumo das inúmeras possibilidades que nos aguardam e também das consequências e da responsabilização pelos nossos atos. Bem-vindo à vida adulta, né? Compreendendo-se ainda falível, não sou perfeito não, e que por isso mesmo poderá e irá, olha o que ela diz, e irá, ela está afirmando, errar mais vezes. A gente vai errar ainda mais vezes, muito mais, não somos anjos. Mas o que importa é isso, é o errar, é o aprender, é o crescer. É o errar, é o aprender, é o crescer, é isso que vai movimentando a vida. E ao mesmo tempo que eu vou errando, aprendendo e crescendo, eu vou me policiando para não reincidir nos mesmos erros. Erra coisa nova, gente, é mais interessante. Você cresce de outras maneiras. Errar no mesmo erro, né? Conheço um filósofo, Jorge Mongonado. Ah, é? Praticar erros novos. Praticar erros novos. A vida, diz ela, são as incessantes oportunidades que surgem pela frente, não aquilo que você fez ali. Não é aquilo ali. Jamais os insucessos que ocorreram no passado. Imagina o Cristo. Cristo olha para nós e não vê o assassino em nós. Ele vê o Cristo em nós. O potencial ele vê o self. Não vê os erros pretéritos. Ele vê o vir a ser. É isso que ela está dizendo. A vida são essas incessantes oportunidades que surgem para desenvolver o Cristo que é em nós. Não os equívocos que a gente fez. Assim, libertar-se do acontecimento negativo. Olha que bonito esse símbolo. Qual madeira podre que se arremessa nas águas do rio do esquecimento, é atitude de saudável sabedoria. É sábio quem se liberta disso. Senão eu fico amarrado no que eu fiz e esqueço na conexão do eixo ego-self que eu não sou aquilo ali que eu fiz. Eu sou o Cristo a se desenvolver, as possibilidades que esse self se apresenta. Então, a função da culpa, se bem analisada, se bem conscientizada, é um alerta para a gente não reincidir nos erros. Essa é a ideia, crescimento com isso. Sistema de alerta para com que a gente possa entender, reconhecer as nossas deficiências, nossos vícios morais e que a gente possa, nesse relacionamento, estar mais atento para não reincidir nesses mesmos problemas. Então, acho que aqui fica claro como sair da postura da culpa patológica.
seja na minimização, seja na hipervalorização, perfeito? Bom, mas aqui a gente está falando de um ego que então evoluiu da culpa para a responsabilidade e da responsabilidade para o auto-perdão, concordam? Mas a gente pode não conseguir fazer isso, não é verdade? Então a pergunta aqui, né? E se o ego não evoluir a culpa para a responsabilidade e o auto-perdão? Porque eu posso desencarnar lá com o meu abortamento ainda aqui, todo dia passando na minha vida, né? Bom, aí o Espiritismo é fantástico, ele vai dizer assim, sem problema, a gente transfere para a próxima. Então você vai transferir isso para a próxima existência, né? Porque a gente poderia pensar assim, aí vem essa ideia, né, de algumas filosofias, pede para alguém tirar isso de você, né? Reza não sei o que você está perdoado. É muito fácil isso aí, né? Então o Espiritismo vai dizer que não é bem assim que as coisas funcionam. Como nós somos herdeiros de nós mesmos, o que não resolvemos continua não resolvido conosco mesmo, depois da morte do corpo físico. Então a gente transfere. E aí Jesus já ensinou isso aqui. Jesus já ensinou. Então ele diz assim, em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares até o último centil. Enquanto a sua consciência não se liberar de toda a culpa e reparar tudo que deve à lei, você vai ter que ficar nesse processo de reparação. Então, quanto antes a gente reconhecer e entender, mais fácil o processo, concorda? Mais rápido a gente se liberta disso. Agora a gente pode entender esse sairás dali como reencarnação. Enquanto eu tenho débito com a lei, eu reencarno, não é assim? É uma abordagem. Chega uma hora que eu não preciso mais reencarnar. Pronto, não tenho mais débito com a lei. Não preciso mais do mundo físico para aprender algo. Então posso agora não reencarnar mais. Cheguei num nível de aprimoramento. Resolvi toda a minha conta, paguei até o último centil. Não preciso reencarnar. Também podemos entender, não sairás de um mundo de provas e expiações e evoluirá para um mundo de regeneração, enquanto não resolver todas as coisas que tem que resolver para entrar nesse mundo de regeneração. Enquanto não vibrar aí perispiritualmente em sintonia com o mesmo mundo. Então tem infinitas abordagens para isso. Aqui a gente trouxe para esse contexto. O contexto de não resolvi uma coisa, vai voltar para a existência para resolver, para acertar a conta. Centil é a parte mais insignificante ali do monetário, do dinheiro, né? Uma coisa que não vale muito pouco. Mas Jesus quer dizer assim, mesmo esse muito pouco, sabe a moedinha de 1 centavo que você olha no chão e fala assim, nem vou abaixar. Não vale nem a pena. É tão insignificante. Mas Jesus está dizendo que mesmo essa coisinha mais que você considera insignificante, tem que reparar. Porque o Espírito puro é puro, ele não tem nada de sombra mais, ele iluminou tudo. Então, diz Joana de Ângeles, para a gente finalizar essa ideia, quando se foge a esse compromisso de avaliação do erro, transfere para os arquivos do inconsciente o conflito. Transferiu para o inconsciente. E aí, ressuma facilmente na tela mental do ser. Então, repressão, não resolução consciente é repressão. E aí isso vai voltar com mais força, querendo solução. Então essa é a culpa que volta com a associação de ideias, aí os complexos, tudo que vem, que chega a nós através desse inconsciente, né? E aí eu estou transferir para uma outra existência esses problemas, então está no meu inconsciente aquelas coisas que eu não resolvi da existência anterior, eu não evoluí para essa culpa terapêutica, eu estou numa culpa patológica, daí acontece uma situação comigo nessa existência, eu vejo ou passo por uma situação semelhante que aciona todo aquele complexo no inconsciente e vem tudo. E aí eu fico perturbado, não só por aquilo que aconteceu, mas por tudo aquilo que vem do inconsciente da existência anterior. E aí é muito fácil o espírito ficar num sentimento de remorso, de tristeza, de depressão, né? Então tem que trabalhar esses processos de ressignificação.
Perfeito? E para finalizar, em relação à culpa, ela vai dizer, então, não se esqueça nunca, nunca, que a lei é amorosa. Ela vai retomar a parábola do filho pródigo ali no diálogo, dizendo que o pai é misericordioso. Não há crime que não possa ser reparado, que não possa ser expiado, né? Não há inferno que não possa ser transformado em céu consciencial. Essa é a ideia. Sucede, porém, então, que os valores da vida são de natureza positiva, jamais se expressando por métodos perturbadores e afligentes. Lembre-se que tudo o que acontece conosco é para o nosso bem, é amor divino. Então isso é importante a gente ter isso em mente na psicologia que ela traz, porque aí não tem margem para reclamação mesmo, não tem margem. Tudo isso está dentro de um processo divino, amoroso, de lei de causa e efeito, de justiça. Então, que bom, vamos acolher isso e crescer, fazer do limão, para esse ego que vê como limão, uma limonada. Porque não é limão, é amor divino se exteriorizando, é justiça divina, é tudo de bom para esse espírito crescer. Então, a lei que vige no universo é de amor, porque naturalmente procede da divindade, não havendo lugar para terapias de violência, agressividade e desprestígio dos inabordáveis tesouros emocionais que jazem adormecidos no âmago de todos os seres. Pode até aparentar que está errado, que aquele ser que renasceu naquele ambiente é violento, agressivo, de desprestígio. Mas quando a gente entender o histórico, a gente vai falar: meu Deus, está tudo maravilhosamente perfeito, justo, bondoso e o amor divino se expressando em tudo isso. Essa é uma tese até que eu acredito de por que é necessário realmente vir para o mundo físico, porque a gente vivenciando as experiências desenvolve em nós virtudes e valores que se não vivenciássemos não teríamos. Né? Aquilo que a gente diz assim, por mais que eu possa querer te consolar pela morte materna, não é a mesma coisa porque minha mãe ainda está comigo aqui no mundo físico. É diferente de um abraço de alguém que já teve a mãe num processo de desencarnação. Então a experiência une a alma com um vínculo de solidariedade e compaixão que é inigualável. Por isso Cristo, vivenciando tudo o que foi possível e sendo o que é, ele se ligava diretamente com as dores e os sofrimentos de todos. Tinha uma ligação direta, porque vivenciar e sentir aquilo, né? Não necessariamente a mesma situação, mas experiências que lapidaram para aquela situação. Então isso é importante, porque que o mundo físico é necessário para o espírito, né? Essa vivência é importante. Fica claro aí, pessoal? Tudo bem? Para a gente tentar evoluir. Então veja, tudo isso aqui, esse grande parênteses, está dentro do estabeleça um diálogo sincero consigo mesmo. Então, confronto com a sombra, reconhecendo vícios, reconhecendo deficiências morais, mas sem culpa patológica. Entendendo isso como oportunidade de crescimento do espírito. Perfeito?